Alô, amiguinhos do Química do Enem, vamos falar da cartela 001 de Química Orgânica, vamos falar um pouquinho do carbono. Muito bem, o que é Química Orgânica? É a parte da química que estuda os chamados compostos orgânicos. Qual é a principal característica dos compostos orgânicos? Todo composto orgânico ele tem que ter carbono. Então, o carbono, certo? Por isso que a química orgânica também é chamada de química do carbono. Muito bem. Então, o carbono é o elemento mais importante que vai formar todos os compostos chamados de compostos orgânicos. Para começar a falar do carbono, da química orgânica, você tem que saber quantas ligações o carbono faz. Então, vamos lembrar que o carbono é do grupo 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, ó. Portanto, ele vai estabelecer o quê? 4 ligações. Então, você diz que o carbono é tetravalente. Tá bom? Ou seja, vai aparecer o carbono, ó. 1, 2, vou colocar 4 tracinhos, onde cada tracinho significa a possibilidade dele formar ligações, né? Isso, 4 ligações. Vamos colocar uns hidrogênios aqui. O hidrogênio só forma uma ligação, tá bom? Então, em cada ligação do carbono, eu vou colocar um hidrogênio. Então, o carbono é tetravalente. Vou lembrar outra coisinha para você. O carbono, ele tem a propriedade do encadeamento. Ou seja, ele pode formar associações de carbonos. Ele também pode se associar a outros elementos para formar cadeias. E quando esse elemento aparece entre os carbonos, ele é chamado de heteroátomo. Tá certo? Vamos fazer assim, ó. Carbono, carbono, carbono. Estou associando carbono. Mas pode aparecer aí, veja bem, um elemento diferente do carbono. Certo? Entre os carbonos. Isso é muito comum, ó. Esse elemento diferente do carbono que aparece entre os carbonos, ele é chamado de heteroátomo. É um nome bem sui generis, não é isso? Um átomo diferente. Muito bem, o carbono tem que fazer 4 ligações. Vamos colocar aqui os tracinhos, né, para que cada carbono fique com 4 ligações. Vamos colocar os tracinhos que estão faltando. Essa propriedade, então, de formar cadeias é chamada de encadeamento. Posso dizer que isso aqui, por exemplo, é uma cadeia aberta. É isso? Agora, se os carbonos se associam e dão origem a um ciclo, ó, portanto, você vai dizer que isso aqui é uma cadeia fechada. Então, existem compostos orgânicos de cadeia aberta e existem compostos orgânicos de cadeia fechada. Além disso, nessa cartela 001, eu quero lembrar você, além do carbono ser tetravalente, além dele ter a capacidade de encadeamento, o carbono ele pode formar ligações simples, mas ele também pode formar dupla e ele pode formar tripla ligação. Ou seja, você pode encontrar moléculas onde o carbono aparece apenas com ligações simples, mas podemos encontrar moléculas onde o carbono aparece formando dupla ligação, com ele mesmo ou com outro elemento. E existem moléculas onde o carbono forma tripla ligação, ok? Então, galera, essa foi a nossa cartela 001. Um abraço, até a cartela 002.